Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e disse a Deus: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo pelos seus pais. E nessa apresentação nós temos uma profecia de Simeão, que, movido pelo Espírito Santo, tendo recebido de Deus uma profecia de que não morreria antes de ver a salvação de Israel, ele, movido pelo Espírito Santo, vai ao templo no momento em que Jesus está sendo apresentado pelos seus pais. E, indo ao templo, encontra esse menino, vai tomá-lo em seus braços e vai profetizar a missão de Jesus Cristo. Por isso que ele vai cantar e louvar a Deus através dessas palavras: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Nessas palavras de Simeão, nós contemplamos algumas realidades muito importantes. Primeiro, que Deus, ele sempre dá uma resposta ao seu povo. Para aqueles que vivem de acordo com a sua lei, aqueles que vivem uma vida no Espírito, esses sempre recebem a resposta de Deus para as suas questões, para os seus anseios. Por isso que Simeão, movido pelo Espírito Santo, vai proclamar essas palavras. E diante dessa profecia, onde Simeão diz que esse menino será salvação, esse menino também será luz e glória para o seu povo. Aqui nós temos 3 realidades importantes, porque Jesus, seu próprio nome diz: Deus salva, porque a missão dele nessa terra é salvar o seu povo. Depois, nós vemos que ele seria ali, luz para as nações. Luz para as nações porque ele é a luz do mundo, porque ele sim é aquele que traz a verdade para ser contemplada. É ele que nos traz o verdadeiro ensinamento.
É Ele que revela a verdade de todas as coisas e nos dá o verdadeiro sentido e verdadeiro caminho para seguir. Depois, Ele também seria glória do teu povo Israel. Glória porque nele se manifestaria a glória de Israel, a profecia, se manifestaria a promessa de Deus na antiguidade, mas não só uma promessa humana, mas uma promessa eterna, porque Ele sim, a sua glória vai se manifestar na cruz e vai ser confirmada na ressurreição. Por isso que depois de dizer essas palavras, Simeão vai dizer outras palavras a Maria, a mãe de Jesus. E ele vai dizer a Maria: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Aqui nós vemos a forma que Jesus Cristo vai realizar essa obra de salvação. Ele seria motivo de queda, de reerguimento, porque no anúncio da verdade, no ensinamento da verdade, ele sim mostraria aquilo que era o erro e mostraria àquelas almas sedentas de verdade o verdadeiro caminho. Por isso que também em nossa vida, Jesus é essa causa de queda e de reerguimento. De queda porque Ele mostra com a sua verdade, com a sua luz, os nossos erros e nos dá a capacidade de perceber-nos caídos. Porque nós só conseguimos nos perceber caídos quando nós percebemos o nosso pecado. Mas Ele é causa de reerguimento, porque pela sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro para nos levantar e para nos colocar de volta no caminho de salvação. Depois, Simeão vai ainda dizer: ele será um sinal de contradição. O sinal de contradição porque o povo de Israel esperava um rei glorioso. E Jesus não é um rei glorioso, mas é um rei sofredor. Por isso que ele é causa de contradição, porque aquele que esperavam que ia ser o rei glorioso de Israel, esse rei, ele se entregou na cruz para purgar, para purificar os nossos pecados. Por isso que é um caminho de contradição, porque Deus tem os seus caminhos de salvação, que não são como os pensamentos dos homens, não é da forma que os homens entendem a realidade, mas sim da forma que Deus, sim, bem entende que é o melhor caminho para a salvação da humanidade. Depois, Simeão ainda vai dizer a Maria: assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Serão revelados porque aqueles que pensam mal, esses não ficarão no escondimento. Aqueles que anseiam a plenitude de sua vida, esses anseios serão revelados. E depois, por fim, Simeão vai dizer a forma que Jesus Cristo alcançaria a salvação para cada um de nós. E vai dizer: quanto a ti, dizendo a Maria, uma espada te traspassará a alma. Aqui é uma profecia que remete à crucifixão de Jesus Cristo, porque Jesus sofreu a sua paixão, a sua morte na sua carne. Maria sofreu essa mesma paixão e essa morte em sua alma. Aqui nós vemos que Jesus Cristo deveria morrer para salvar a humanidade do seu pecado. Maria deveria sofrer em sua alma por aqueles filhos que o seu filho estaria salvando. Por isso que nós vemos, diante dessa apresentação no templo de Jesus Cristo, uma grande profecia da obra salvadora da humanidade. Porque esse menino que está sendo apresentado, que acaba de nascer, esse menino não é um menino qualquer, mas é um menino Deus que vem para salvar, para ser a glória não só de Israel,
mas a glória da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.